Olá, sejam bem-vindos a esse podcast do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, que pretende debater nesse período e nesse podcast as ações de desenvolvimento com grande impacto nos municípios, nas cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Acreditamos que a experiência das autoridades vai contribuir muito, sinalizando e norteando as ações nesse período em que o país discute tanto políticas de desenvolvimento, geração de emprego e investimentos, principalmente na área de infraestrutura. Para este programa de hoje, aqui no podcast do SENGE, nossos convidados, o prefeito João Alfredo Daniese, do município de Ribas do Rio Pardo, e o engenheiro civil Rudy Fiorese. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Rudy. Aqui na nossa mesa para um bate-papo. Agradeço o convite do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Estado, para a gente poder aqui tirar algumas dúvidas, responder e fazer alguns esclarecimentos sobre a magnitude desse empreendimento que ocorre em Ribas do Rio Pardo. Engenheiro Rudy Fiorese. Um prazer estar aqui, é uma oportunidade para a gente trocar experiências, conversar com gestores públicos, como o prefeito João Alfredo de Ribas do Rio Pardo, porque é realmente um desafio, né? Tem um lado positivo, evidente, desses grandes investimentos, mas a gestão pública tem que estar atento para tirar o melhor proveito possível e esse crescimento vir acompanhado de qualidade de vida. Prefeito, nas instâncias públicas, o curto, o médio e o longo prazo faz parte de qualquer empreendimento. E a cidade de Ribas do Rio Pardo parece-me que não teve nem tanto tempo no curtíssimo prazo de planejar e executar tudo ao mesmo tempo, hein? Não, em verdade não teve. Embora a audiência pública desta fábrica de celulose tenha ocorrido em 2014, ainda nas mãos do então empresário Mário Celso, que foi o idealizador deste empreendimento, a cidade toda ficou na expectativa da chegada da construção dessa fábrica e do funcionamento da fábrica, logicamente. Isso só veio no nosso primeiro ano de mandato, 4 meses logo do início do mandato, em 12 de maio de 2021, 4 meses e pouco, e aí sem nenhum planejamento, tanto da própria empresa empreendedora como do próprio município, que nos pegou de surpresa. Mas encaramos os desafios e aí estamos apagando incêndio todo dia, mas fazendo gestão também paralelamente a tudo isso. Rudy, no setor privado, e de onde vem esses investimentos, a chegada da Suzano, é muito diferente do setor público, mas os dois precisam interagir, né? Acelerar. Até o prefeito estava comentando agora há pouco aí, né, que a velocidade do setor privado é muito maior que a velocidade do setor público na solução dos problemas. Mas a gente tem visto, né, que as autoridades têm se empenhado, e conversando aqui com o prefeito, ele já tem falado de várias iniciativas que o município tem tomado na infraestrutura, na saúde, na segurança, até na questão da educação, prefeito. O que o senhor, ou em parceria com o governo do Estado, está sendo implementado, porque deve ter havido uma demanda assim, cresceu exponencialmente em pouco tempo, né? Sem dúvida. Havia uma previsão da necessidade, dado esse impacto, de 54 novas salas de aula. Nós, também por intermédio de um apoio do Estado, construímos 12 salas de aula na zona urbana. O Estado também ampliou as escolas estaduais e nós também tivemos um impacto nas nossas extensões rurais, nas nossas escolas rurais. Nós temos 17 escolas rurais e de escolas rurais distantes uma da outra, que nos exige um pouquinho mais de 100 linhas de transporte escolar rural. É um negócio impressionante. E nós também estamos planejando uma nova escola. Essa nova escola é com apoio do Estado, já está sendo objeto de trabalho junto à nossa equipe, e também temos licitado agora, para final de setembro, 2 novas creches. Essa com recursos próprios do município, para 180 vagas cada creche, e nós estamos destinando a creche Raio de Sol para um bairro de pessoas assim, com mais necessidade econômica, para facilitar com que a mãe trabalhe e tenha possibilidade de levar o filho numa creche próxima, e a outra Aquarela também da mesma forma, num bairro periférico, onde a carência é grande, dada a necessidade da mãe trabalhar e ter essa criança na escola. Então, tem toda uma estrutura quase que pronta para poder atender todas essas demandas.
Na questão da habitação, as notícias que chegam é de que Ribas do Rio Pardo não teve a capacidade para absorver nesse primeiro ano a acomodação dos profissionais que estão trabalhando, né? A primeira etapa aí falou-se em 10 mil postos de trabalho nessa fase, é isso mesmo? O auge da construção que ocorreu no mês de julho foi de 11 mil postos de trabalho diretamente na fábrica. E nós não tivemos como absorver em termos de habitação. A política habitacional nossa é muito deficitária, até porque nós não tivemos, nos 2 últimos anos do governo anterior, nenhuma política pública habitacional nesse sentido. E esse hoje é o nosso grande gargalo. Ribas hoje necessita de pelo menos 4 mil novas casas. Então, nós estamos vivendo uma especulação imobiliária sem tamanho. Né? E, lógico, que nós temos algumas políticas públicas sendo implementadas, com a volta do Minha Casa Minha Vida. Né? Nós já temos aí praticamente 189 casas já articulando a saída. Conseguimos, do governo do Estado, 250 casas através do projeto do lote urbanizado, que também melhorou bastante, e desapropriamos uma área de 30 hectares para que nós possamos, através da Caixa do Pró Moradia, financiar algo em torno de 400 novas casas para a população de baixa renda. Então, tem todo um preparo para isso, mas a preocupação na habitação ela continua. Ela continua, e eu acredito, a Suzano, por sua vez, ela está construindo 954 casas para os próprios trabalhadores, embora ela tenha necessidade de pelo menos mais 1.500 casas, fora essas que elas estão construindo. Isso impacta os municípios da região. Aliás, até aqui na capital, né? Alguns executivos estão morando por aqui, né? Na verdade, não só executivos, né, como trabalhadores da própria obra. Nós temos trabalhadores vindo de Água Clara, que residem em Água Clara, e trabalhadores de Campo Grande, que fazem esse trajeto todo dia, que e de volta. Que vão para Ribas, justamente. E isso na operação da indústria deve permanecer um trânsito. Eu digo que Ribas hoje tem 2 canteiros de obra, um canteiro de obra da própria fábrica e um canteiro de obras na cidade. Então, os trabalhadores indiretos também têm um número assustador. E na operação da fábrica, calcula-se que nós teremos aí 3.500 trabalhadores diretos e indiretos na fábrica. Agora, logicamente que nós temos a necessidade de ter uma estrutura maior, porque os trabalhadores indiretos correspondem a pelo menos 2 vezes isso. Como que a cidade, me causa curiosidade isso, que era uma cidade, a economia baseada na agropecuária, né? E isso, eu suponho que está mudando radicalmente boa parte das áreas do município com o reflorestamento, né? Como é que a cidade em si, as pessoas que moram ali, como é que o senhor tem percebido essa mudança com certa naturalidade, tem provocado impactos? Olha, é curioso isso. É curioso porque o pecuarista, né, tradicional, aquele que recebeu uma área de herança, aquele que, né, sempre criou boi e vendeu, ele está pensando 2 vezes em continuar criando boi, até porque a baixa da arroba no mercado, né, isso está fazendo com que ele mude para o eucalipto, né, seja no arrendamento, seja na venda da área. Então, isso tem acontecido constantemente. Então, nós percebemos que agora é visível a mudança da matriz econômica. Não só a diminuição da área de pecuária, como também o aumento da soja. Hoje nós temos algo em torno aí de 60 mil hectares de soja no município. Mas o crescimento do eucalipto é assustador. É assustador. Só que nós temos uma grande preocupação, porque são hoje 4 indústrias que irão disputar o eucalipto em Ribas do Rio Pardo. Você tem Eldorado, que já compra em Ribas. Você tem as 2 unidades da Suzano de Três Lagoas, também compra em Ribas. Você tem, futuramente, a Arauco, que também vai necessitar de eucalipto. E você tem a unidade da Suzano de Ribas do Rio Pardo, que vai necessitar de uma quantidade imensa de eucalipto. Então, será uma guerra entre elas, né? Mas eu tenho certeza que nós temos espaço para tudo isso, porque nós temos aí 1.700.000 hectares no município de Ribas do Rio Pardo, e todos eles propícios ao eucalipto. E o interessante é que o território
de Ribas do Rio Pardo, o município, é só perto para Corumbá em tamanho, né? Não, ele perde para Corumbá, que tem 66 mil quilômetros quadrados, para Porto Murtinho, com 17.800, e Ribas com 17.300. Ribas, eu tenho dito e repetidamente, Ribas corresponde a 80% do estado do Sergipe. Nós somos quase um estado. Certa vez, nos 2 primeiros anos de mandato do então governador Reinaldo Azambuja, né, ele bateu no meu braço e falou assim: então, prefeito. Eu falei: prefeito não, governador Mirim. E ele deu risada. Então, é quase um estado. Né? Você vê, o estado de Israel tem 21 mil quilômetros quadrados, nós somos quase o estado de Israel. 17 mil. E um detalhe, né, nós temos alguma coisa em comum com Israel, né? Nós temos muita areia. Né? Mas uma área produtiva, né? Produtiva, achou sua vocação. O eucalipto é uma monocultura é chamada uma planta pivotante, né? Em que ela não carece de um solo fértil, ela busca água. E o nosso lençol freático é fabuloso. Né? Cientificamente está comprovado. O futuro não compromete o futuro. Não. Essas indústrias não se instalariam num lugar desse, se o solo não fosse propício. Na verdade, Arthur Mário, é a segunda fase do eucalipto em Ribas do Rio Pardo. A primeira fase, nós tivemos em Ribas do Rio Pardo, desde então presidente Garrastazu Médici, em 1970, 72, com a alta de petróleo, houve incentivo à floresta. Então, Ribas, como muitos municípios aqui do estado, plantaram floresta, dado o incentivo fiscal que tinham naquela ocasião. Ribas teve 500 mil hectares de eucalipto e pinos naquela ocasião. Nós, só no município de Ribas, nós tínhamos mais eucalipto que toda a Argentina. E aí depois... interessante. Pois é, e aí baixou, depois na gestão do João Figueiredo, baixou o preço do petróleo do mercado internacional, porque o motivo do eucalipto foi a alta do petróleo nos anos 70. Porque o eucalipto gera energia, através do fogo. E aí, com a baixa do petróleo, já na gestão do Figueiredo, ele acabou com o incentivo fiscal. Veio para o álcool. Aí o que aconteceu? Mas as florestas estavam lá, em pleno vigor. E o que aconteceu com isso? Não houve dinheiro para a condução das florestas. Aí veio a formiga e veio o fogo. E acabou com as florestas. E Ribas, quando eu cheguei, era um grande paliteiro. Fazer o que com essa madeira? O que eles fizeram? O Polo Siderúrgico de Minas Gerais, precisando de madeira para fazer carvão, veio para Ribas fazer carvão, quando surgiu os escândalos da carvoaria, com menores, com mulheres trabalhando em carvoaria. Então, ou seja, esse agora é o segundo ciclo. É um segundo ciclo de eucalipto diferenciado. É um segundo ciclo mais atento, né, à condição de trabalho, à segurança do trabalho. Então, mudou sensivelmente. Mas nós já tivemos 500 mil hectares de eucalipto e pinos em Ribas do Rio Pardo. Agora um planejamento completamente diferente. Totalmente né? diferente. Prefeito, e a infraestrutura da cidade? Até porque nós, aqui com o Sindicato dos Engenheiros, né, é uma área que naturalmente nos chama a atenção. Né? A gente está sempre vivenciando nessa área. Como é que está a infraestrutura urbana do município, a questão do saneamento básico, a questão da mobilidade? Quais são os projetos aí que já estão em andamento, que o senhor prevê aí para os próximos tempos? Olha, nós estamos pavimentando uma boa parte da cidade através de um programa da Caixa chamado Finisa. Quando nós iniciamos a administração, nós pegamos o município com a Capag-D, D de dado. Capag é a capacidade de pagamento perante o Tesouro Nacional. Nós éramos a pior capacidade de pagamento. Aí nós fizemos o dever de casa, parcelamos 18 milhões de reais de débitos das gestões anteriores junto à Receita Federal, pagamos todos os nossos tributos em dia e hoje nós somos Capag-A, que é o máximo, capacidade de pagamento A. E, com isso, nós conseguimos recursos, né, de instituições financeiras oficiais. A Caixa nos deu um financiamento com autorização da Câmara de 55 milhões de reais. Estamos trabalhando o Estoril, que é um bairro que tem 22 anos, não era pavimentado, já pavimentamos 50% dele. Vamos lançar a segunda etapa agora, por essas semanas, nova licitação da estrutura do Estoril 3 e 4. Estamos recapeando e reconstruindo pavimentação
com recursos próprios, como o bairro São Sebastião. Então, tem todo um cronograma montado para que nós possamos fazer com que a cidade tenha essa nova estrutura urbana de pavimentação. Agora, esgoto, nós temos 65%, 70% da cidade de esgoto. A Sanesul está também nos dando apoio, só que a Sanesul também não tinha um planejamento para o dimensionamento dessa nova cidade. Temos água, nós temos, mas nosso problema hoje, nosso gargalo também é o esgoto. Mas há um estudo, até o ano que vem, de sair uma nova estação de tratamento de esgoto através de uma terceirizada da Sanesul. Então, tudo isso nós estamos trabalhando junto ao governo do Estado. Uma atividade que tem mobilizado os municípios, aí, os atuais gestores, é o conceito do consórcio. O Rude, enquanto secretário de Obras de Campo Grande, talvez tenha vivido a fase de estudos, enfim, Campo Grande também pretende, a prefeita deve anunciar alguma coisa nesse sentido, onde a engenharia cada vez mais presente nas áreas de infraestrutura. Alguma atividade de consórcio entre os municípios já chegou de forma consorciada nos serviços públicos ou ainda não? Não, ainda não. Nós fazemos parte do consórcio da Costa Leste. Embora eu esteja próximo ao Campo Grande, eu faço parte da Costa Leste. Ribas, Água Clara, Inocência, Paranaíba, Cacilândia, Selvíria, Paranaíba, eu disse, né? Todos esses municípios fazem parte desse consórcio. Esse consórcio teve uma reeleição recente, eu faço parte do Conselho Fiscal deste consórcio, e nós estamos estruturando uma série de ações para que nós possamos comprar. A única coisa que nós fazemos parte do consórcio, que é real, é o nosso resíduo sólido. Então, hoje, o nosso, lixo, sai de Ribas, anda 145 quilômetros e vai até um pouquinho depois de Água Clara, numa empresa chamada Curica Buriti, que fica entre Água Clara e Três Lagoas. Ele anda 145 quilômetros. Então, nós estamos estudando a criação de um aterro sanitário, embora aterro sanitário é uma coisa já fora de moda, né? Tem outras situações novas chegando aí, mas nós queremos ter um aterro sanitário próprio, que nós possamos, inclusive, absorver o resíduo sólido de Camapuã, de Paraíso das Águas, Paraíso acho que é Chapadão, de Figueirão, né? Porque esses resíduos sólidos vêm até a Solurbe de Campo Grande, rodam muito, né? Então isso tem um custo absurdo e nós queremos, através desses municípios e através do nosso próprio aterro sanitário, diminuir isso. Então tem todo o estudo sendo feito para minimizar esses efeitos. Muita inteligência, muitos braços aí da engenharia, porque vem muita inovação, hein, Rude? Como nós falamos, né, todo o crescimento e acelerado como está sendo, demanda um atendimento em todas as áreas, né, e na infraestrutura a geração de lixo aumenta, né, e com isso você tem a necessidade. E Campo Grande tem um aterro sanitário já desde 2012 e a operação disso ela é bastante dispendiosa. Praticamente aqui em Campo Grande, o custo da coleta e do transporte é equivalente ao custo da operação do aterro sanitário. Mas é a maneira correta de se dispor os resíduos sólidos, não se admite mais lixões como existiam, infelizmente ainda existem por aí, né? Porque isso você acaba poluindo, contaminando o solo, né? Tem esses problemas e o investimento tem que ser feito para diminuir esses impactos, né? E a segurança, mudando um pouco aqui o foco, né? A gente sabe, eu acompanhei um pouco quando chegou a primeira indústria da Suzano, lá em Três Lagoas, né, que eu trabalhava por lá na época, e a gente vê, Três Lagoas é uma cidade já maior que Ribas, mas mesmo assim sofreu, a gente percebeu, a gente via notícias e tal. Como é que está isso? O Estado tem se feito presente, porque é uma prerrogativa do Estado, né, a questão da segurança. Como é que está nessa questão, prefeito? Olha, o Estado tem feito o seu papel. Nós temos um problema sério de policiais que não residem em Ribas devido à especulação imobiliária. Então, hoje, uma casa simples de 2 quartos, por menos de 2.500, você não loca, você não aluga. Então, você tem aí os policiais novos, recém-empossados, né, da Polícia Militar, eles não têm condições de ter residência em Ribas, porque o salário deles, praticamente 50% iria tão somente no aluguel. Então, o que nós estamos fazendo?
O Estado, em razão desse problema, nos fins de semana, ele aumenta o policiamento através de policiais que ficam no próprio destacamento da polícia, no pelotão da Polícia Militar. Então, nós temos lá, geralmente, 3, 4 viaturas a mais da Polícia Militar dando suporte para a polícia local. E, paralelamente a isso, nós, município, com recursos próprios e através do Conselho Municipal de Segurança, estamos construindo 12 casas, 4 para a Polícia Civil, 4 para bombeiros, 4 para a Polícia Militar, para que esses que irão para lá possam ser acomodados, não, logicamente, doar essas casas a eles, mas enquanto eles estiverem lotados, eles façam uso disso para que nós possamos melhorar a nossa segurança pública. E também, junto as condicionantes da licença ambiental da Suzano, nós estamos levando para Ribas uma unidade da Polícia Rodoviária Federal que já está em construção. Dentro, talvez, aí de 6 a 8 meses, já está pronta na próxima cidade. E temos também uma outra obra que será a transformação do pelotão na Companhia Independente da Polícia Militar, onde nosso contingente, que hoje deve ser em torno de 25, 28 policiais, ele aumentará, dado a Companhia Independente, algo em torno de 70 a 80 policiais. Então, o Estado também está junto, colaborando com isso, mas isso é uma coisa que está em construção ainda. Prefeito João Alfredo Daniese, paralela à chegada da Suzano com esses altíssimos investimentos, a cidade desperta, claro, na cadeia de profissões e na cadeia do mundo dos negócios, uma série de atrativos também. E outros investidores de outros segmentos também começam a chegar no município. Como é que a sua estrutura de gestão vem desenvolvendo esse processo receptivo dos novos investidores também? Olha, nós temos investimentos em todas as áreas, né? E toda a viabilidade desses novos investimentos passa necessariamente pelo gabinete. Então, para vocês terem uma ideia, quando nós iniciamos o nosso mandato, nós tínhamos 4 casas de entretenimento noturno, né? Hoje nós temos mais de 40. Então, nós temos que ter a preocupação em dispor onde elas serão instaladas. Dada a vizinhança, se tem criança, dado o problema de acústica, né? Dado uma série de outros fatores. E isso é um dos. Agora, nós aumentamos a quantidade de farmácias, nós aumentamos a quantidade de atacados, nós aumentamos a quantidade de supermercados, né, de atacados, eu disse, né, de profissionais liberais, como advogados, como engenheiros, como médicos. Nós tínhamos, para ter uma ideia, 14 médicos entre efetivos e credenciados na prefeitura quando nós iniciamos. Hoje nós temos 48 médicos. Então, e muitos desses médicos, alguns deles estão se instalando em Ribas para que possam clinicar, né, instalados em Ribas. Então, tem toda uma logística, né, que nós acompanhamos de perto para que isso ocorra. Preocupações ambientais, preocupações de localização propriamente dita. Então, a nossa equipe ela está preparada para isso. Tivemos alguns problemas no início, mas agora nós estamos fazendo todas as acomodações para que não haja problemas maiores da população. Um outro gargalo que a nossa economia regional vive é na questão da formação da mão de obra. A qualificação é problema também, até na capital. A cada exercício, a cada ano, a gente vem percebendo que o setor privado tem gerado e tem demandado aí com a oferta de muitos postos de trabalho. E aí, a gente vai conversar com os empresários, com a área de recursos humanos, esse gargalo da formação e da qualificação, como é que a Prefeitura, junto à Funtrab, Ministério do Trabalho, como é que vocês estão resolvendo essa equação que não é só lá, né? Arthur, hoje Ribas vive o pleno emprego. Nos últimos meses deste ano, só para você ter uma ideia, Ribas gerou mais empregos que as maiores cidades do Mato Grosso do Sul, somadas. Empregos positivos, que é a soma entre admitidos e desligados. Nós tivemos mais empregos positivos que Dourados, Três Lagoas e Corumbá juntas. Nós só perdemos para a capital do estado, que também não tinha como competir, né? Agora, isso é uma outra preocupação. Embora nós tivemos um grande atrativo de empregos em todas as áreas, o grande problema é a qualificação da mão de obra. Então, nós passamos a investir, não só nós,
como também a própria Suzano passou a fomentar e dar cursos de qualificação para a grande maioria deles, inclusive, riopardenses. E cursos com bolsa de estudo. Então, curso aí de operador de equipamentos, de mecânico de manutenção, mecânico de elétrica, cursos aí da ordem de 1.400, 1.500 a bolsa mensal. Então, a Suzano já forneceu, já ofereceu e já, inclusive, formou vários trabalhadores e trabalhadoras dessa área. E nós, através do Sistema S, através do Senar, do Senac, do Sebrae, do Senai, nós também estamos fazendo uma série de cursos em todas as áreas. Áreas, inclusive, onde envolve um trabalho específico para mulheres, né? Confeiteiro, né? Panificador, cabeleireiro, e como também marido de aluguel e outros cursos técnicos em várias áreas, com um convênio que nós fizemos com o Senai, onde o município, para você ter uma ideia, estamos gastando quase 3 milhões de reais somente com o Senai para qualificar a nossa mão de obra. E o Senai, através da FIEMES, irá construir em Ribas do Rio Pardo, inclusive está marcado a ordem de serviço para daqui a algumas semanas ou meses, que está em processo licitatório, o maior centro integrado SESI-Senai do Mato Grosso do Sul, uma escola da ordem de 40 milhões de reais, numa área de 16 mil metros quadrados, que nós, município, doamos ao sistema SESI-Senai para a construção dessa escola. Ou seja, os filhos desses trabalhadores terão um curso de excelência e numa escola também de excelência. É uma excelente notícia, hein? Porque é uma coisa que a gente vê, né, nesses investimentos, isso... E aqui não vai nenhum sentimento de bairrismo, mas muitas vezes os empregos que ficam para os residentes, né, acabam sendo aqueles de menor remuneração pela falta da qualificação. Também não pode se criticar as empresas, elas precisam de uma mão de obra qualificada. E se o Estado aqui, como eu digo o poder público, seja uma soma aí do município, do Estado propriamente, Sistema S e tudo mais, não investir na qualificação, acabar se repetindo a história. Ou seja, os empregos de remuneração maior acabam sendo tomados por pessoas que vão de fora, né, porque os locais não estão qualificados. Então, uma excelente notícia essa, prefeito. É uma escola dessa magnitude aí, né, para dar conta, porque isso vai gerar, ao longo da operação da indústria, né, por décadas, né, e empregos de empresas que prestam apoio, né, que prestam serviço na área do plantio, do corte, do transporte, né, de tudo isso. Sem dúvida. Nós, quando nós firmamos esse contrato com a Suzano, né, o contrato para que a Suzano efetivamente se instalasse em Ribas, nós entregamos a eles uma lei de desenvolvimento, a lei do PID, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento, onde, dado essa magnitude de empreendimento, há também algumas contrapartidas na própria lei, e uma delas é que, quando da operação, 60% dos trabalhadores obrigatoriamente sejam de Ribas do Rio Pardo. Então, eu tenho participado da formação, né, desses trabalhadores, e eu tenho notado a grande preocupação da própria empresa em contratar e fazer com que essas pessoas de Ribas possam fazer esses cursos, e já estão, inclusive, trabalhando, muitos deles já hoje se preparando para trabalhar na própria fábrica. E é um número muito significativo. Então, isso para nós tem uma relevância grande. Fora disso, também há programas da Suzano do Enseja, né, e do próprio EJA. O EJA é um programa do município, nós aumentamos muito os nossos trabalhadores fazendo curso noturno através da ociosidade das nossas escolas municipais, de fazer trabalhadores fazerem o EJA, para que eles tenham uma escolaridade melhor e possam disputar vagas, inclusive na própria Suzano. Então, fornecemos refeição noturna, fornecemos transporte escolar, a mãe que tem criança, fornecemos uma pessoa para cuidar da criança na própria escola, quando elas vão. Então, tem toda uma estrutura montada para que os trabalhadores de Ribas tenham essa oportunidade. Bom, um grande desafio, e Mato Grosso do Sul está nessa rota dos debates a nível internacional, até na questão do meio ambiente, preservação, conservação do meio ambiente e a temática do desenvolvimento com sustentabilidade. Com tudo isso acontecendo a nível de investimentos,
Prefeito, como é que o senhor está trabalhando essa temática aí? Olha, há uma preocupação grande da própria fábrica com relação ao meio ambiente. E uma preocupação que o Imaçu acompanha de perto isso. Essa preocupação envolve investimentos, a compensação ambiental é grande, e nós do município estamos fazendo toda uma estrutura com relação aos nossos córregos e rios que desaguam no Rio Pardo, onde a captação é feita ali. Então, nós estamos estudando as APAs, né? Estamos estudando as APPs, através da FAPEC. Nós contratamos a FAPEC para essa finalidade, né? Então tem o professor Daniel, que nos cuida disso, para que as unidades de conservação também sejam monitoradas. Tudo isso nós estamos fazendo. E, paralelamente a isso, dada a sustentabilidade, nós já também firmamos um contrato com o Banco do Brasil, assinei ontem, por sinal, de 5 milhões de reais, para que nós possamos gerar energia através de uma usina fotovoltaica desenvolvida num projeto pelo Senai, a equipe do Senai está fazendo, para que nós possamos fazer com que todas as repartições públicas sejam utilizem a energia fotovoltaica. E uma novidade em Ribas também, dada a sustentabilidade, é a nossa preocupação com o que vem por aí, né? Os carros elétricos. Hoje, no município, nós temos 2 carregadores de carro elétrico, já compramos carros elétricos que estão para chegar, para que nós possamos... Né? Agora, o nosso problema hoje é a infraestrutura urbana. Né? Nós temos uma quantidade de buracos grande na cidade, derivado justamente desse tráfego intenso, das chuvas, como nunca se choveu tanto como esse ano dobrou o ano passado, e estamos preocupados hoje no aspecto da cidade com o meio ambiente, porque o dimensionamento do esgoto não é suficiente. Essa é uma preocupação que nós levamos sempre à Sanesul, para que ela possa antecipar todo aquilo que ela tinha, a universalização do esgoto que ia se dar ao longo de vários anos, para que o ano que vem nós tenhamos a cidade 100% com esgoto, né, com esgoto sanitário. Então há todo um trabalho um trabalho do município, Arthur, nesse sentido, de fazer com que os nossos córregos, os nossos rios tenham uma capacidade de água e um cuidado com as nossas APPs cada vez maior. Na área da educação, prefeito, o senhor já falou bastante, mas o que me ocorre agora é aquele comportamento de um período, de alguns anos, uma década atrás, né? O jovem e as novas tecnologias e a formação acadêmica nas grandes cidades, né? Em horário noturno era rotina, os ônibus, né, dos municípios do interior em busca das faculdades em Campo Grande. E, na verdade, houve uma expansão do ensino chegando ao interior. Ribas já está bem servida aí com a federal, com a estadual, alguns campos, ou planejamento para chegar mais próximo aos jovens? Nós temos ali o Instituto Federal já fornecendo vários cursos, poucos presenciais, muitos EAD. Isso acontece pela instituição federal. Nós temos em Ribas, numa política... não é de governo, é uma política, vamos dizer assim, de Estado, porque outros prefeitos que me sucederem acompanham, ônibus intermunicipal que traz os estudantes para cá. São 7 ônibus por dia que vêm para Campo Grande, trazem universitários em todas as áreas, a custo zero. Agora, existem várias universidades em Ribas, eu digo várias, em torno de 3 ou 4 ou 5, não me recordo bem, né, que fazem curso EAD. Tá? E isso é muito comum, né, não só em Ribas, com outros municípios. E nós não temos, hoje, uma universidade estadual ou federal no município, uma extensão. Mas já temos conversa com a Universidade Estadual, através do professor Laércio, que é o reitor, para que cursos de engenharia, sobretudo na área industrial e na área florestal, sejam instalados em Ribas. Num primeiro instante, cursos tecnológicos, né? E depois cursos propriamente superiores, né? Embora esses cursos hoje eles são em nível também superior. Então tem todo um estudo, já iríamos começar esse ano, né? Só que as tratativas em função não deu certo de trabalhar, mas o ano que vem com certeza nós teremos. Prefeito, na área de infraestrutura rodoviária, o estado de Mato Grosso do Sul está implantando e pavimentando uma rodovia
uma rodovia estadual que liga Ribas a Camapuã. Mas já era uma demanda antes da implantação desse investimento, a BR-262, que é a principal rodovia que corta o município. E agora, evidentemente, esse trânsito, o fluxo aumentou bastante. Como é que está aí as tratativas para a melhoria da capacidade de tráfego da BR-262? Olha, isso não é digamos assim, uma demanda só de Ribas do Rio Pardo. Né? Se envolve o Estado, a União... Desde Corumbá até Três Lagoas. Então, nós tivemos recentemente uma audiência pública em Três Lagoas sobre esse assunto, sobre a duplicação da BR-262. Tivemos uma audiência pública aqui em Campo Grande também, na Câmara Municipal de Campo Grande. Vamos fazer uma em Ribas também, agora me parece que 27 a 28 de setembro, não me recordo a data. E há todo um trabalho político, né? Também com a nossa bancada federal, inclusive de todos os deputados e todos os senadores da República, para que essa duplicação saia efetivamente do papel. Eu acredito, disse isso anteriormente, que já há um projeto para a duplicação. Não a duplicação ela deve ocorrer, mas deve ocorrer em 2025. Né? Ela não se faz uma duplicação da noite para o dia, dada a dimensão e os valores do custo deste tipo de investimento. Mas há uma preocupação nossa. Nós sabemos já de antemão que estamos trabalhando junto na duplicação do perímetro urbano, que é um problema a nossa travessia, né? Isso está sendo tratado pelo município e também diretamente pelo DENIT. Eu não tenho informações mais detalhadas para passar, mas logo nós teremos, acredito eu que teremos novidades, mas é de suma importância a duplicação, principalmente nesse trecho de Campo Grande a Três Lagoas, que é o chamado hoje Vale da Celulose. E eu tenho certeza que o governo federal é sensível a isso, e logo isso deve ser startado para que isso se torne realidade. Até porque as florestas ali na região de Ribas não são para abastecer somente a indústria que está sendo implantada em Ribas. Essa madeira vai para a região de Três Lagoas, ou seja, ela usa a BR-262. E a preocupação não é só com a BR, né? Com a antiga noroeste do Brasil, né? Com a ferrovia, que está paralisada já faz algum tempo. Que a gente espera que também seja reativado. O governo federal tem dado notícias a esse respeito, parece que existe aí uma renegociação com a antiga operadora, que talvez ela volte, né? Justamente. Porque um estado como o nosso, com a produção que tem, uma ferrovia implantada aí há mais de 100 anos, né? Não pode ficar inativa, né? É um modal de transporte fundamental para o nosso estado. Até porque é inviável, né? Você transportar, por exemplo, o minério de ferro de Corumbá para a siderúrgica de Minas Gerais, né? Caminhão, o custo disso. Hoje fala-se, não tenho certeza disso, mas fala-se que em torno aí de 700 a 800 caminhões bitrem circulam nessa BR, levando só o minério de ferro para Minas Gerais. É loucura isso, é loucura. Outro grande desafio aí, prefeito João Alfredo Daniese, para todos os gestores dos municípios, é a política municipal de saúde, que depende muito da política do Ministério, né, da União, e também das tratativas com o governo do Estado. Aliás, planos de governo em toda a eleição, a temática número 1 e nas pesquisas de opinião pública, no Mato Grosso do Sul, o item saúde é o item número 1. Como é que vai essa gestão lá? Olha, nós incrementamos muito a saúde, dada a demanda. Para você ter uma ideia, no início da nossa gestão, nós tínhamos 14 médicos entre efetivos e credenciados, 14 no município, prestando serviço. Não necessariamente que morassem em Ribas, mas 14 que prestavam serviço. Hoje, Arthur, nós temos 48 médicos. Nós tínhamos, por exemplo, uma média, antes da nossa gestão, de 300 mil remédios ano. Hoje já superou a casa dos 3 milhões de reais de remédio. Por 10. 930% a mais, para você ter uma ideia. Nós tínhamos 25 leitos. Hoje, uma das condicionantes da obra foi a ampliação do nosso hospital, uma obra da ordem de 14 milhões de reais, pagos diretamente pela Suzano, que foi entregue a semana passada, com 20 novos leitos, com ar-condicionado central, todos equipados, com 10 UTIs, 3 delas equipadas. Então, ou seja, nós temos já uma outra estrutura pronta para essa nova demanda.
E também, ao lado disso, nós temos a construção de uma prestadora de serviços da Suzano, chamado Cepaco. Cepaco é um serviço médico que presta serviço às empresas de celulose, que se instalou em Ribas, uma obra de 2.300 metros quadrados, fabulosíssima, que vai ser inaugurada dia 27 de setembro. Só esta obra vai diminuir em 50% o atendimento da rede municipal de saúde. E, além disso, logicamente, nós temos todo o apoio do governo do Estado naquilo que a gente necessita, né? Através do secretário, o Dr. Maurício Simões. Então, não está faltando essa retaguarda para que nós possamos dar conta daquilo que nós estamos passando. Bom, todo gestor, hein, Rudy Fiorese, vive as intempéries de um processo não só da gestão, mas também do caminhar da política, né? Essa gangorra da política com reflexos da política nacional, da política estadual. O prefeito João Alfredo sobreviveu, né, a uma série de ações, né? Ações do Poder Judiciário junto à Câmara Municipal, enfim. E o senhor sobreviveu a isso, e um grande desafio agora nesse segundo semestre é a questão do orçamento dos municípios, né? Os prefeitos gritando aí junto à representação, à Somasul, a entidade dos municípios do Estado, enfim. Que experiência que o senhor tinha, né, com esse jogo de cintura de sobrevivência política em momentos difíceis que o gestor passa aí? Arthur Mário, não foi fácil. Não foi fácil. Eu fiquei mais careca e com cabelos mais brancos, né? Eu sofri 3 processos de cassação. Através do judiciário, eu consegui suspender todos eles. Logicamente, eu me antevi a tudo isso e quando surgiu o primeiro, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público Estadual. Essa denúncia ela correu de forma sigilosa e, recentemente, nós tivemos uma operação do GAECO em Ribas do Rio Pardo, né, onde teve uma busca e apreensão na casa de alguns vereadores, e é fruto de tudo isso que aconteceu. Porque eu, logicamente, não fiz o jogo, né? Não fiz o jogo, e que nós sabemos como funciona isso, né? O tomar lá da cá. E eu não participei disso, não participo, e eu, então, comuniquei às autoridades o que estava acontecendo, isso deu no que deu, né? Ou seja, a resposta veio, embora demorada, mas ela veio, e o GAECO e a Promotoria de Justiça estão ouvindo as pessoas envolvidas para tomar providências em âmbito judicial. Agora, com relação aos municípios, a queda da receita, eu, particularmente, eu não tive essa diminuição do repasse do FPM, do Fundo de Participação do Município. Não houve, propriamente, uma diminuição em Ribas do Rio Pardo, mas houve, digamos assim, valores iguais a do ano passado, embora eu tive um aumento de receita de ISS e um aumento de receita de ICMS. Os outros municípios estão reclamando com toda a razão. Então, eu embora não tive esse problema, mas eu aderi a este movimento. Eu faço parte também da Somasul, e quando dessa manifestação que a Somasul fez, havia um representante de Ribas do Rio Pardo participando disso. É um problema, eu não sei dizer aqui tecnicamente se isso é fruto de digamos assim, de o governo federal não ter feito o repasse corretamente. Acredito que não seja. Alguma coisa ocorreu para que isso, né, esteja assim ocorrendo com os municípios. Mas é preocupante, viu? Agora, superar essas demandas não foi fácil, viu? Noites de sono eu perdi, viu, Arthur? Noites de sono. É interessante. Vamos lembrar aqui de um fato histórico, né, que, como já passou, às vezes a gente esquece. Mas nós tivemos uma pandemia, algo que, né, que é raro, né? A pandemia anterior foi em 1900 e o senhor assumiu no auge da pandemia. Nós tivemos 74 mortes. Além disso, quer dizer, administrar uma prefeitura numa época de pandemia e logo em seguida um investimento desse porte, quer dizer, durante a pandemia. Durante a pandemia, então, realmente para testar o coração de qualquer gestor público, né? Isso me gerou até digamos, uma cólica renal, sabe? Olha, o bacana disso é que a política no Brasil
infelizmente, em alguns momentos, ela fica criminalizada. E como é bom ter gestores e a população dos municípios, enfim, com muita sabedoria, alguns municípios erram sucessivamente, né? Se a gente olhar o mapa do estado, nós temos municípios com problemas seríssimos. Não é de orçamento e às vezes nem de recurso. São problemas de gestão. E tudo que nós acompanhamos aqui pelo Grupo Pardo, na sua gestão, prefeito, o que fica claro é que a verdade, a justiça, né, e a liberdade de se expressar com muita transparência convenceu as instâncias, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É lógico que eu não vou generalizar, porque isso envolveu poucos vereadores, né? A maioria são vereadores sérios, mas, infelizmente, as pessoas generalizam, né? Mas isso aí foi aí dois vereadores, para ser mais exatos, que ocorreu isso, mas que gerou todo esse impacto. Isso está respingando, né, em alguns outros que não tem nada a ver com a situação. Mas nós tivemos um incremento de receita significativo nesses anos, sabe? Então, Ribas, posso dizer que estamos numa situação financeira tranquila, com nossos recursos em dia, folha de pagamento em dia. E mais um detalhe, dada a receita que nós temos, o nosso comprometimento com folha de pagamento corresponde a praticamente 35% a 37% da nossa receita. Então, é muito pouco se comparado com outros municípios que já estão acima do limite prudencial, que gastam aí 50% a 52% em folha de pagamento. Nós gastamos 30% a 37%. E mais um detalhe, uma coisa que nenhum município tem. Todos os nossos valores, todas as nossas contas bancárias são publicadas diariamente no nosso diário oficial, conta por conta, para que o contribuinte possa saber onde está o dinheiro dele e no que está saindo. Então, nós temos um diário oficial próprio do município, como alguns municípios do estado têm, né? Mas que ele possa ter ideia de onde o dinheiro dele está indo, até porque o nosso portal de transparência, como outros também dá ideia dos nossos gastos e das nossas despesas. E quando se aplica e se tem a intenção de fazer as coisas de forma correta, limpa e transparente, né, eu acho que é salutar usar esses canais, não tem nada para se esconder de ninguém, né? Quando se age de forma limpa, é uma maneira de divulgar e de mostrar que está sendo feito um bom trabalho, né? Começamos esse bate-papo falando da sua visão, prefeito, do curto, do médio, do longo prazo e daquilo que o senhor está planejando, né? Imaginando Ribas do Rio Pardo aí, os próximos 5, 10 anos, com a tua equipe de planejamento, dentro dessa realidade, dos acontecimentos, enfim. O que o senhor está sonhando? O que se vislumbra para a cidade aí nos próximos 5, 10 anos, aí, o futuro? Bom, nós iremos crescer em termos habitacionais, em torno aí por volta de 2026, 2027, nós teremos aí 10, 12 mil novos habitantes, com toda certeza. E, dada essa obra e dado os novos investimentos que são feitos, porque não é só a Suzano que está vindo, né? Junto dela vem outras empresas. Por exemplo, pouca gente sabe, mas toda obra, toda fábrica de celulose, ela traz junto uma indústria química. Então, hoje em Ribas, nós temos uma indústria química multinacional chamada Nurion. A Nurion está investindo em Ribas do Rio Pardo 600 milhões de reais, criando 80 novos empregos. É uma multinacional alemã que está presente em 80 países. Então, essa empresa está lá. Ela faz o que ela faz? Ela faz o branqueamento da celulose. Então, a celulose ela sai numa cor amarronzada, vamos dizer assim, né? Só que para ela sair da cor branca é preciso de uma indústria química que injeta dentro do próprio processo produtivo produtos químicos para que faça o embranquecimento lá, e isso aí praticamente 80%, 90% é exportado. Também estamos recebendo uma empresa que está presente em vários outros estados, chamada Balminas, que faz o tratamento de água da Sanesul, onde está montando uma fábrica única no Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo. Um investimento também de alguns milhões de reais e que vai fazer o tratamento de água da fábrica de celulose. Então, fora disso, você vê uma série de outras pequenas empresas. Por exemplo, está se instalando em Ribas do Rio Pardo uma das maiores empresas logísticas do Brasil, que é a Júlio Simões. A Júlio Simões
vai ter a necessidade, por exemplo, de 750 motoristas para fazer o transporte desse eucalipto, né, do meio rural até a fábrica. E nós não temos essa quantidade de motoristas em Ribas do Rio Pardo, porque são aqueles tritrens que necessitam de uma categoria que poucos têm, que me parece que é a E, né? DIE, coisa desse tipo, sabe? E o Estado, através do Senat, está qualificando esses motoristas. Fez uma inscrição recentemente de o voucher, voucher motorista, né? A custo zero, viu, Arthur? Isso custa, essa mudança de categoria custa 5, 6 mil reais. A custo zero, em Ribas nós recebemos 50, tá? 50 já foram selecionados, mas só que nós precisamos de 750. Ou seja, o que vem por aí? Vem uma necessidade cada vez maior de mão de obra qualificada. Então, é preocupante. O que é preocupante é o seguinte, a dimensão desse podcast, por exemplo, vai chegar, né, em vários rincões do Brasil, mas nós temos um gargalo, que é o gargalo, aquilo que você disse no começo, habitacional. Então, nós precisamos superar isso para poder receber essas pessoas, receber bem. Porque nós pretendemos ter uma cidade moderna, uma cidade que não tinha, por exemplo, semáforo, hoje tem, que não tinha prédios, hoje tem 12 prédios. Né? Tem um prédio em Ribas do Rio Pardo que não tem no Mato Grosso do Sul, que foi até o Verru que esteve lá, o secretário Verru, que falou: João Freire é o único do estado. Um prédio de madeira, de 4 andares, com elevador. Da tecnologia de wood frame, da Tec Verde da região da Grande Curitiba. Né? Ou seja, nós temos tecnologia, todos os métodos construtivos, Rudi, existe em Ribas. Quando eu falei esses dias na Unigran, para o curso de arquitetura, eu falei: vocês precisam ir em Ribas do Rio Pardo para conhecer toda a novidade que tem. É steel frame, é wood frame, algumas repartições públicas estão sendo construídas de isopor, mas não é o isopor propriamente, aquele isopor de material que ele fica por dentro. Não, ele é externo. Ele é externo. Né? É um negócio impressionante, sabe? E, inclusive, com empresas do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. É impressionante esses métodos, essas novidades que surgem no dia a dia da cidade. Uma indústria dessa é uma indústria que obviamente, utiliza alta tecnologia. E traz, junto com isso, né, como o prefeito acabou de falar, né, indústrias químicas de alta tecnologia, transporte e tal. Isso é bom porque exige um aprimoramento de todos nós, na verdade, né? E a gente acaba evoluindo com isso, né? Em todos os sentidos, né? A gente acaba conhecendo novas pessoas, novas tecnologias, e isso é muito bom. E esse, assim, um objetivo do Sindicato dos Engenheiros, prefeito Arthur, da gente teve essa ideia, aí o Diogo, que é o presidente, e toda a diretoria, da gente mostrar isso, dar essa oportunidade aos prefeitos, aos gestores, né, que estão passando por esse momento, para a gente tornar público tudo isso, né? Deixar aí para quem quiser ver essas experiências, né? Que a gente aprende assim mesmo, aprende trabalhando, executando, vendo, participando, né? Então, parabenizar o prefeito por todo esse trabalho, a sua participação aqui, parabenizar aí o Diogo e toda a diretoria do sindicato por esse podcast, por essa iniciativa, e a gente espera, com isso, contribuir não só com a categoria dos engenheiros, que é o nosso foco principal, evidente, que é o sindicato, mas todos que tiverem acesso a isso, né? E como o prefeito deixou o convite aberto aí para conhecer Ribas do Rio Pardo, não é, prefeito? Sem dúvida. Muito importante. E para fechar esse bate-papo, já no finalzinho, um assunto que, neste segundo semestre aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai mexer muito com a opinião pública, é esse encaminhamento dos representantes do nosso povo, né, os deputados estaduais, discutindo para melhorar a identificação do Mato Grosso do Sul nas relações diplomáticas, comerciais, negociais, enfim, com o resto do Brasil. E nas relações internacionais, e nesse quesito celulose, Suzano, multinacionais em Ribas do Rio Pardo, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou, está no plenário da Assembleia, depois encaminhado ao governador Eduardo Riedel a possibilidade de sancionar ou não o cognome para ajudar na identificação, Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal.
Gostaria de ter a sua opinião também, prefeito João Alfredo, porque, em se tratando das relações internacionais, não podemos ser confundidos com o outro Mato Grosso, né? Quando o então governador Zeca do PT, né, teve essa ideia de mudar o nome do estado, lembra-se disso? Sim, né? sim. Isso recebeu muitas críticas, né? E eu lembro na ocasião que alguns estudos foram feitos e justamente em função dessa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós perdemos, no aspecto turístico, quase 50% de turistas que chegam em Cuiabá, achando que quando 2/3 do Pantanal está no nosso estado. Queriam na vir verdade. pra cá, mas foram pra Justamente. Então, eu sou a favor, né, totalmente a favor dessa iniciativa. E certa vez, num debate que nós tivemos, eu era professor da Uniderp e participou lá o então editor-chefe do Correio do Estado, né? E aí eu fiz uma pergunta para ele, porque ele era a favor da manutenção do nome de Mato Grosso do Sul, né? E não a mudança. Desde que Cuiabá acrescente o norte, né, Então, ao Mato Grosso de lá. Né? Aí eu perguntei para ele assim, mas o senhor é a favor da manutenção do nome, sendo que o seu próprio jornal é Correio de que estado? É Correio de... Não é verdade? Então é preciso intensificar que nós somos estado do Pantanal, porque 2/3 do Pantanal, que é essa beleza aí, está no nosso estado. E depois essa preocupação de que alguns queiram transformar o Pantanal também em lavoura de soja, né? Isso aí é uma preocupação que deve ser bem estudada para que nós não podemos cometer qualquer erro, né? Bom, Ribas Rio Pardo agora não é só uma questão de marketing, é de muita responsabilidade, de muito compromisso com tudo o que está acontecendo lá, hein, prefeito João Alfredo. Queremos agradecer imensamente sua presença conosco aqui nesse processo de comunicação dos profissionais da engenharia do nosso querido estado do Pantanal. Viu? Obrigado. Arthur, eu agradeço, né, a você. Eu acho que é a segunda vez que nós estamos juntos, eu estive lá, né? Quando eu fui candidato a governador, né, que me recebeu muito bem na emissora Rádio Hora, né? Agradeço muito. O Rude, muito obrigado. Viu a equipe aqui desse podcast, ao Og, ao Diogo, presidente do Sindicato dos Engenheiros, e toda a diretoria do Sindicato dos Engenheiros, estamos à disposição. Ribas hoje, digamos assim, é uma referência de engenharia, porque tudo que acontece lá, né? A modernidade, coisas novas, a modernidade está lá, então a cidade está à disposição, caso o sindicato queira fazer uma visita, a gente tenta agendar, porque hoje nós temos umas visitas programadas da obra, nós estamos no período de montagem da obra, sabe, Arthur? Então há um programa chamado Comunidade na Obra, onde as pessoas passam a conhecer a obra, ficam 40 minutos rodando, mas tem que ser planejado, programado junto com a própria Suzano. De repente, se um grupo de engenheiros quiser fazer isso, a gente toma a frente de fazer essa visita. Então, fica aqui o meu agradecimento e essa equipe de produção por esse bate-papo tão gostoso. Estão sempre à disposição. Boa tarde a todos. Abraço, prefeito. Abraço a todos. Rude Fiorenza, um pitaco ainda contigo no finalzinho, porque é uma oportunidade do Sindicato da Engenharia do Mato Grosso do Sul, no nosso estadão de Mato Grosso do Sul, esses 79 municípios, com tanta riqueza, com muito desenvolvimento. E a engenharia, não no centro, mas praticamente em todas as esferas das políticas públicas, a engenharia está presente aí, né? Ela está. Se a gente analisar bem, né, a engenharia, obviamente, outras atividades, outras profissões, né? Mas a engenharia está inserida em todos esses processos, né? Pegar desse processo da implantação dessa indústria, né? Desde o projeto, desde as estradas que permite o escoamento dessa madeira, o processo industrial em si, né? A rota bioceânica, que a gente está falando tanto no nosso estado agora, né? O crescimento, a construção de novas unidades educacionais, de saúde, habitação, tudo a engenharia está envolvida, né? Como em outras profissões, como eu acabei de dizer. Então, graças a Deus, a gente está passando por um período aqui no nosso estado de quase que pleno emprego, né? De muita atividade. O estado está passando por uma mudança na sua matriz econômica, o que é muito bom, o que é muito benéfico, né? E a gente tem tido também bons gestores à frente desse processo para que a gente não perca essa oportunidade de colher os frutos bons de todo esse processo. A gente pôde ver aqui, com toda a explanação do prefeito aqui, todo o trabalho que está sendo feito
no município de Ribas do Rio Pardo. Tá? Então, é muito bom a gente ver isso. O Estado, o ex-governador Reinaldo Azambuja, o atual governador Eduardo Riedel, né, também acompanhando, empenhado, tentando acompanhar de forma a que não se perca, como eu disse, as boas oportunidades que todo esse processo traz para toda a sociedade do Estado, de um modo geral. Agradecer aqui ao prefeito por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também a você, Arthur Mário, e a todos que nos acompanham. Um grande abraço. Muito bem. O SENGE, Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, agradece o seu carinho, a repercussão desse processo de comunicação com muita transparência e, acima de tudo, é a comunicação com o espírito da participação e levando a sociedade em geral, tudo o que motiva os investidores, a ação receptiva dos gestores municipais. Traremos outros municípios, outras regiões do nosso Mato Grosso do Sul, aqui no podcast do SENGE, em outras oportunidades. A cada semana estaremos conversando com os senhores.